Oi, oi, gente, boa tarde. Nosso Globo Esporte está no ar. Finalmente a sexta-feira chegou, olha só, e vai ter o último fim de semana com rodada do Brasileirão. Rodada essa que vai definir a vida do Internacional. Será que 2026 vai jogar a Série A ou a Série B? Eu, sinceramente, não vi ainda, não consegui entender como aquilo aconteceu. O sentimento do Abel Braga é compartilhado há meses por torcedores colorados. Vem em campo um time atrapalhado. Horrível. Simplesmente inacreditável. É uma desmotivação. A necessidade de mudança já foi urgente. Hoje dá para chamar de outro nome, talvez atrasada. Pode mudar alguma coisa para domingo ainda? Pode. Eles descobriram o sentido da palavra honra. Eu não vou falar nada diferente do que não seja dignidade e honra. Abel tentou um esquema ousado contra o São Paulo, com 3 zagueiros e mais peças no meio-campo. O resultado todos sabem. O Colorado chegou a 8 gols sofridos em 2 jogos. É um mix de sentimentos, né? Tristeza, raiva, frustração. Porque a gente precisava só a gente se ajudar e a gente não está conseguindo se ajudar, né? O jogo mais importante tem sido todos. O tempo corre e o Inter se prepara para o último compromisso da temporada. Aquele que pode definir o futuro do clube pelos próximos anos. Neste domingo contra o Bragantino, a última esperança colorada. Apresentar um futebol diferente aqui no Beira-Rio. Ele vai ter que despovoar o meio de campo, em vez de ir com 6 no meio de campo, ele vai ter que botar 3 na frente, organizar melhor ali os volantes, comprar um ingresso para cinema para o Thiago Maia, né? Mandar ele para o cinema e atacar. Também é importante pensar no número 1. Rocher deveria ser o goleiro da última partida. O Rocher tá falhando demais, passou aí a temporada toda se lesionando, usou o Inter como departamento médico, né? É o que tem, eu acho que a experiência conta mais, ainda que ele esteja, lesionado. O ataque pouco eficiente também preocupa. O Ricardo Matias, nesse momento, com a bola no pé, talvez seja melhor do que o Borré. Talvez o Abel encontrasse uma maneira, inclusive, de botar os dois em campo. Mas hoje, todos os treinadores que passaram pelo Inter e tiveram os dois como opção nesse ano, entenderam que o Ricardo Matias precisava entregar mais para ser titular do Inter. O time escolhido por Abel vai precisar voltar a vencer em casa, o que não acontece há mais de um mês. Domingo eu vou estar lá, eu vou fazer a minha parte como torcedor, vou apoiar, entendeu? Mas o Inter precisa se ajudar. Vem aí mais um jogo mais importante do ano. E o torcedor colorado não deixa de acreditar. Se eu perder a esperança, o que vai ser? Não. Olha aqui, ó, o nosso treinador que está aí, que já foi campeão do mundo, estamos aí e vamos torcer. Eu acredito até o último suspiro, não adianta, é o Inter. Tem que se jogar pela honra. Ó, então te organiza aí, tá? Porque Inter e Bragantino é domingo, 4 da tarde, ao vivo aqui na tela da RBS TV. Claro que você também vai ficar sabendo em tempo real tudo o que está acontecendo nos jogos paralelos que interessam ao Internacional. Maurício aqui comigo, tudo bem? Bom, como é que tá? Tudo certo, Fala, tu aqui, sexta-feira é sinal de Central do Torcedor, Lojas Colombo. E a gente vai ver aonde, Lucianinho, onde você está e o que a galera quer saber por aí, né? Tudo bem, Cacau, seu Maurício, aqui é Movimento, Calçadão de Canoas, tô aqui na Lojas Colombo e a gente vai passar a limpo tudo que vai rolar nessa última rodada. Tô aqui com o Colorado, teu nome, meu parceiro? Omar. Omar, a pergunta lá pro seu Maurício. Será que vai dar ou não vai dar, Maurício? A pergunta de $1 milhão, Maurício. Olha, o seu Omar fez pausa dramática e tudo. Será? A pergunta é curtinha mesmo, será que vai dar ou será que não vai dar? Eu acredito que ainda pode dar, o Inter contrariando a lógica de tudo que ele próprio está fazendo, com uma vitória que até agora ele não garante que vai fazer, porque o desempenho dele no campo é subsofrível, mas ele vai ter que contar com 2 de 3 resultados, que não são absurdos. Eu ainda diria que a maior dificuldade de tudo que está no domingo é o próprio Internacional, Cacau, fazer a parte que lhe cabe. E aí, Lucianinho, Colorado, Lucianinho? Tá aqui o Colorado, já tá descansando, aqui acomodado. Pergunta pro seu Maurício aí. Seu Maurício, quem é o pior responsável, o culpado pela situação do Inter? E domingo é guerra, né? Colorado tem que ir pro estádio. E aí, Maurício? Rapaz, essa é a mais fácil de chegar. Infelizmente, se o comando tem o protagonismo do sucesso,
O comando, a direção, tem o protagonismo do fracasso. E neste caso, a direção do Internacional pecou muito ao longo do ano por um dos 7 pecados capitais. Sabe qual é? Soberba. O Inter demorou para entender o que estava acontecendo à sua volta, foi considerando que tudo era relativo, já não era, que tudo era pontual e já não era, e por isso o Inter está nessa situação. Se você que é o principal responsável, não é o grupo de jogadores que tem parcela, não são os treinadores que passaram, mas muito especialmente a gestão. Aí, Lucianinho, obrigada, viu? Agradece todo mundo aí, um beijo e boa sorte. E que trouxe um outro elemento para nossa discussão, que é o fator costume. Quando você pega uma equipe grande, como o Internacional, que não é habitué de Z4, a reação ela é mais demorada. A reação de todo mundo. Dos jogadores estão um pouco acostumados, porque normalmente jogaram em times de grande porte. Exato. E não viveram essa situação, mesmo que não seja no Inter. Para os dirigentes, para o técnico, para a torcida meio que não... Assim, tem torcida que já tem a percepção de que as coisas estão ruins, aí tem aquela união para tentar salvar o clube. Né? Eu, sinceramente, não sei qual é a percepção da torcida do Inter, não. Eu acho que a também não tem essa leitura. Inter, ela foi meio, assim, no meu entender, ela foi meio desanimando. A gente viu na ocupação de estádio, né, na frequência que foi caindo, até no momento subiu, desanimando como se fosse irreversível. E talvez ela, eu não diria que aceitou, mas ela já está meio ali pensando na possibilidade. Eu sinto ela resignada. Eu também. O que é trágico, né? Deve ser muito duro quando você vê ou vendem para você, que acho que acontece muito, tá? O dirigente vende para o torcedor que montou um time. O próprio Santos fez isso, né? Para brigar por tudo, para brigar por tudo. O Inter, pelo amor de Deus, o Inter, você analisa o time do Inter, não tinha, não tem time para estar onde está. Exatamente, mas tem vários rebaixamentos que são assim, você olha aquele time e fala assim, não é possível. Para mim, inclusive, um dos melhores times do Grêmio. Então... Onde você colocou o Internacional no começo da temporada? Disputando o título, certo? Eu não sei se foi disputando o título ou de Libertadores. Eu botei Libertadores. A gente vai depois... A gente podia relembrar, né? Como a gente colocou ali, ou não, né? Melhor deixar pra lá. Vamos fazer o seguinte, a gente dá uma olhada. Deixa abaixo. Mas vai fazer o quê? Se for favorável, a gente relembra. A gente coloca. Segunda-feira. A gente esquece. Semana que vem. Vamos fazer isso. A gente faz uma análise. Quando for domingo à noite, a gente faz uma análise. E aí na segunda a gente Se valer a pena, a gente coloca. Se me falaram aqui... Pra nós, a gente coloca. Senão a gente... Porque se a gente esqueceu, todo mundo em casa já esqueceu também. Não, então... mas eu esqueci algumas coisas que eu coloquei. Mas certamente... Não, João, uma você tirou lá embaixo. Uma você tirou, bateu na trave. Você falou que o Cruzeiro ia brigar por título. Só você falou. Eu falei que o Mirassol não ia cair. Vocês botaram o Mirassol em determinado momento ia cair. Foram dois que brigaram. O Cruzeiro esteve com pontuação, inclusive até a última rodada, até o final dessa. Brigou até o final, praticamente até o final. Não brigou até o final, gente. Teve chance matemática. Teve chance matemática. Mas não teve futebol pai. Se você quiser colocar como acerto, eu coloco. Eu daria esse crédito aí, que foi o ponto a gente falando do Internacional, nenhum de nós colocou o Internacional, nem Sul-Americana. Luta contra o rebaixamento, não. Jamais. E olha o calendário do Internacional no ano, né? O Internacional estava na Libertadores, pegou um ano difícil na Libertadores, foi campeão gaúcho, que não era campeão gaúcho há mó tempão. Você pegando um recorte ainda maior do ano de 2024, que foi de recuperação, depois de tudo que passou no Rio Grande do Sul, por conta das chuvas, um trabalho fantástico do Roger Machado. E aí o Inter teve aquele momento na zona de rebaixamento, no começo do Brasileirão, pela mobilização para a Libertadores. E só. Então se esperava muito mais do Internacional. Quando eu falo com a diretoria do Internacional, ninguém entende o que aconteceu. Ninguém entende, porque é um time forte. A gente sabe, e o Capello, né? Aliás, um abraço para o Rodrigo Capello, já falou várias vezes, explicou a situação do Internacional, que antecipou 10% dos 40 anos de direitos de transmissão para formar um timaço para ter um 2025 excelente. Agora você imagina você ser rebaixado, ou seja, o plano deu muito errado. E financeiramente vai custar, né, demais para o Internacional. Mas eu acho que foi vendido mais do que tinha, na verdade, tá? Não, mas rebaixado. Rebaixado jamais. Não. Mas veja só, quando o Internacional estava nas oitavas de final da Libertadores, e ele tinha se classificado melhor do que o Flamengo fazer o último jogo em casa, quando a gente olhou aquele confronto, a gente pensou o quê? Acabou a Libertadores para o Internacional. Tudo bem, o Flamengo foi o campeão, né? Mas assim, a gente não via condição
do Internacional enfrentar o Flamengo. Tanto que não enfrentou. Não, mas isso é diferente do que a gente está falando. Sim, não, o que eu quero dizer é que naquele momento já estava bem claro, não que ia ser rebaixado, obviamente, mas que a temporada estaria bem aquém daquilo que foi vendido. Não, mas você tem outras 18 equipes para enfrentar no Brasileirão. Você não vai jogar tudo contra o Flamengo. Esperando que o Internacional chegasse, porque não é que o Internacional está brigando para não cair, ele está brigando para não cair. Mas ele está dentro, na última rodada, ele está dentro da zona de rebaixamento. No então apito inicial, ele está rebaixado. Exatamente, é muito pior. Não é que está brigando para não cair. Ele está, quando começa a rodada, ele está rebaixado. É isso. Começa a última rodada, o juiz apitou todos os jogos em andamento, o Internacional está rebaixado. Então, assim, é bem pior. Por isso que o maior problema do Internacional nessa última rodada é o próprio Internacional. É da onde o torcedor pode acreditar que o Internacional vai se recuperar, e é isso que a gente fala de momento. Né? Nesse momento, na última rodada, a gente vê Fortaleza em alta, a gente vê o Santos em alta. O Ceará está oscilando, mas vai jogar em casa contra uma equipe enfraquecida, então tem todos os dados para você acreditar que essas equipes vão se salvar. E aí você corta para o Internacional, você vê o time completamente cabisbaixo, sem energia, e é o que eu vou repetir aqui. Quando eu tento falar, falo com pessoas do Internacional e tento entender o ambiente, eu diria que essa energia de rebaixamento, ela já pegou meio que todo mundo. Você diria que o pessoal do Internacional está chateado, igual você falou ontem pra gente. Eu diria que muita gente está resignada já. Não acredita mais que o Internacional porque não basta vencer, né, Jô? Que você falou aí, você falou, o Internacional vai tirar força de... déficit. Exatamente. Não basta vencer. O Internacional... Não basta vencer, você tem que torcer, exato. Então, assim, o cenário é muito, muito difícil. E aí vai depender mesmo de um pequeno milagre, porque eu vendo a coletiva do Abel Braga, eu já senti ele contaminado por essa energia ruim do Internacional. E ele tentou... Você vê que, você assiste a coletiva, ele fala várias vezes em honra. E ele fala, olha, não importa que eu assumi o Internacional faltando apenas 2 rodadas, eu serei o responsável pelo rebaixamento. Vai estar na história que o técnico rebaixado sou eu. Não vai ser o Roger Machado, não vai ser o Ramon. Então, eu acho que foi uma tentativa de mexer um pouco nessa questão do jogador. O jogador tem que se importar em ter sido rebaixado. Ao que me parece, muitos jogadores não se importam com essa marca. Mas assim, eles têm os contratos, para eles tanto faz. O Internacional vai ser obrigado a emprestar muitos desses jogadores, não vai ter condição, né? Sendo rebaixado, não vai ter condição de pagar. Não tem como marcar na folha. Ou vai fazer a rescisão então, e mais amigável. Então, para o jogador, em muitos casos, tá tudo bem. E a verdade é que na maioria problema. das vezes não se lembra do jogador rebaixado. Esse jogador foi... A não ser que o jogador comece a ser rebaixado todo ano, em todo lugar que ele vá, mas assim... Eu acho que falta jogadores no Inter comprometidos de fato com isso, né? Não só individualmente, mas o Inter é um gigante que não pode cair. A gente tem que ter respeito pelo time que a gente está defendendo. E eu não vejo isso por parte de muitos jogadores do Internacional. Eu acho que tem jogador... Não é só do Internacional, não, Joé, porque a gente... a gente está falando do Internacional porque o Internacional está nessa situação. Mas isso é uma praga generalizada. Isso é uma praga generalizada. A gente eu estou só citando especificamente o Internacional que está nessa situação difícil. Infelizmente, a gente não tem mais tantos jogadores que se preocupam efetivamente com essa marca. Porque, assim, alguns já estão avisados, inclusive, amigão, ano que vem você não tá em outra. Você não tá aí. Vai correr pra quê? Vai ficar, não fica nervoso não, que você não tá nessa no ano que vem, não. Uma tristeza isso, né? Não, é só no Internacional. É porque o Inter tem como agravante a situação em que se encontra na última rodada. Vamos pro Flamengo. Salve, galera do Internacional. Como vai vocês? Novamente, sejam bem-vindos aqui ao Estúdio do Colorado, e eu convido todos para assistir mais um vídeo. Bom, o Internacional leva uma goleada do São Paulo e agora precisa de um verdadeiro milagre na rodada final. O Inter, já comandado por Abel Braga, foi dominado do início ao fim, acabou derrotado por 3-0 e caiu mais um lugar na tabela. E agora, apenas um milagre pode livrar o Inter do rebaixamento. A situação, que já era muito ruim, se agravou ainda mais nesta rodada, quando o time colorado, já comandado por Abel Braga, foi completamente dominado e acabou derrotado pelo São Paulo por 3-0, na Vila Belmiro, em Santos.
O resultado praticamente sepulta as últimas esperanças da torcida em uma reação que parece cada vez mais improvável. Com o resultado, o Internacional caiu mais um degrau na classificação e agora ocupa a 18ª posição. No próximo domingo, o time volta a campo para encarar o Bragantino, no Beira-Rio, na última rodada do Brasileirão. Será o tudo ou nada, garantir a permanência ou confirmar o rebaixamento. O grande problema é que, além de fazer sua parte vencer, o Colorado dependerá de tropeços dos concorrentes diretos, já que precisa ultrapassar ao menos 2 adversários na tabela. Em outras palavras, uma missão difícil até mesmo para um treinador campeão do mundo. E embora Abel Braga tenha armado o time com uma proposta mais defensiva, as velhas falhas do Inter reapareceram. Mesmo vindo de uma derrota por 6-0 para o Fluminense, o São Paulo começou o jogo controlando tudo. Aos 20 minutos, após uma cobrança de falta levantada na área colorada, Sabino apareceu para cabecear e inaugurar o marcador. Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 47, o lateral Mike arriscou de longa distância, a bola desviou em Juninho e acabou enganando Rocher. E logo aos 2 minutos do segundo tempo, Luciano recebeu dentro da área e marcou um belo gol, encobrindo o goleiro colorado e fazendo 3-0. Com esse terceiro gol, o São Paulo acabou de vez com qualquer esperança de reação do Inter na Vila Belmiro. E foi isso, pessoal, e eu quero agradecer todos pela presença de vocês por aqui. Um grande abraço, se cuidem e até mais, valeu, colorados!